Oi, Prof. Tanay aqui, sou professora de redação da plataforma do Ferreto e eu tô aqui para te trazer uma gama de repertórios literários para a redação do Enem, para vocês arrasarem na hora de comprovar tese, de comprovar argumento. E uma das técnicas perfeitas é você fazer um combo entre literatura, o seu conhecimento de períodos literários, a sua bagagem de leituras e o tema. É muito interessante quando você consegue criar um vínculo entre essas duas coisas. Por exemplo, entender que o período literário ele corresponde a um contexto histórico e que então o contexto histórico ele é perfeito para você fazer o quê? Uma analogia com a época que se vivia em relação à temática. Quando você consegue fazer esse vínculo, fica muito mais fácil ter repertório, escolher repertório e comprovar a sua ideia na redação. Tendo em vista toda essa importância, é preciso entender que tipos de repertórios são interessantes para uma redação. Vários. Então, muita gente às vezes fala assim, tá, mas qual que é melhor? Gente, todo repertório é válido. Só existe uma coisa que faz ele não ser válido. Você jogar esse repertório e simplesmente não explicar o repertório. É imprescindível que você sempre explique o repertório. Por exemplo, se você colocar um dado na sua redação, se você colocar uma informação na sua redação e largar ela ali, tipo, botou que segundo a OMS traz uma estatística, e você simplesmente não analisar os dados, colocou um número, botou um ponto e seguiu a vida, isso vai te gerar problema. Por quê? Porque é como se você não soubesse interpretar essa informação, é como se você não tivesse entendido essa informação. Isso quer dizer o quê? Jogou a informação, você vai botar um ponto. Esses números revelam que, e aí você vai interpretar esses números, e aí você vai interpretar essas informações. É imprescindível que sempre após uma informação você lance análises. Então não é que existe uma informação ruim, uma informação boa, uma informação pior e uma informação melhor. Existem modos de explicar a informação e existe o modo não explicar a informação, o que não é nada bom. Então nunca, esse é o seu mantra de redação Enem e na verdade de qualquer dissertação de vestibular. Nunca, em hipótese alguma, lance informações se você não vai explicar. Ah, mas eu usei um filósofo e eu não entendo direito a ideia dele, eu só usei porque eu decorei. Pode esquecer, pode tirar. Por quê? Porque toda informação precisa de explicação. Esse é o mantra. Toda informação precisa de explicação. Sempre, não tem erro. E se você fizer isso, você vai ter muito equilíbrio da competência 3, que avalia repertório e opinião e precisa desse equilíbrio. E para pensar mais especificamente, eu te trago aqui, nessa aula, repertórios literários. Existem vários repertórios. Existem repertórios de filmes, livros, músicas, séries, históricos, estatísticos, jurídicos, de repente você menciona leis, citações de filósofos, sociólogos e especialistas de áreas do tema. Mas neste caso da literatura, eu quero te mostrar a gama de possibilidades em meio à expressão literária. E para começar, quero que você lembre do porquê que eu estou usando tudo isso, né? Quero que você lembre de um conceito de que a arte imita a vida. A partir do momento que a gente tem isso muito claro na nossa cabeça, parece que a literatura, ela começa a fazer ainda mais sentido. A arte é igual à vida. Ela é mímese, ela é imitação. Aristóteles falava sobre mímese. O que é mímese? Mímese é imitação. A arte, ela tá aqui para imitar a vida. Ela tá aqui para pegar um pedacinho da vida e transformar em expressão artística. A partir disso, a coisa começa a fazer mais sentido. Você começa a contextualizar historicamente e as coisas começam a se encaixar. Olha só, por exemplo, eu não coloquei aqui todos os períodos literários, eu coloquei alguns que seriam legais de usar em diversos temas de redação. Não quer dizer que você é obrigado a usar tudo isso. São ideias, são detalhes, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui, no período do romantismo, lembre que o romantismo ele foi dividido entre poesia e prosa. A poesia, principalmente, ela trabalhou muito com a idealização da natureza, com a valorização da natureza, que hoje é algo que a gente já não vê mais hoje em dia. Então, por exemplo, dá para usar o período do romantismo para temas, de repente, de meio ambiente. Por quê? Porque naquela época a gente romantizava muitas coisas.
E aí, hoje em dia, isso se perdeu, e aí você faz o contraponto. Então a gente tem idealização do comportamento, idealização de vestimento, idealização da natureza, elitização do acesso ao conhecimento e à leitura, porque só os homens liam. Aqui no romantismo, o período que o romantismo representa é um período de muita elitização. Então, se você for falar sobre moda e sustentabilidade, lá no romantismo já havia um apego pelos bens materiais por tecidos nobres e não a preocupação com o meio ambiente. É uma coisa que você pode utilizar como argumento. Então, é para você entender que o período do romantismo tem a ver com o século XIX, que tem a ver com a construção patriarcal de uma família idealizada, que tem a ver com o consumismo exacerbado. As coisas elas vão se encaixando e você começa a pensar em vários temas para os quais poderia fazer referência da questão do romantismo. Um outro período muito interessante que já tem mais apreço à questão da ciência é o realismo e o naturalismo. É muito importante que você lembre que o naturalismo é como se fosse uma vertente realista. Toda obra naturalista, ela é por sua natureza realista, mas nem toda obra realista é por sua natureza naturalista. Mas aqui é um processo de uma sociedade que já está começando a se preocupar com a ciência. É o processo de uma sociedade que já está começando a pensar em uma evolução intelectual e racional. Então existe um abandono do sentimentalismo, do romantismo, existe um abandono das ações baseadas em emoção e a gente tem uma sociedade que passa a viver mais da razão. O que eu tenho aqui? Eu tenho muito forte a questão dos valores morais. É uma sociedade que vai ser corrupta, que vai ser mentirosa, que vai ser adúltera. Coisa que no romantismo ou nunca seria falado, ou se fosse personagem feminina morreria de culpa. Já no realismo não, já no realismo eles colocam tudo para todo mundo ver e para todo mundo perceber. Só que é no romantismo que as coisas começam a ficar mais escrachadas, a exemplo das diferenças econômicas. Essa coisa de separar, de segregar, isso vem muito forte, principalmente no naturalismo, por exemplo, na obra O Cortiço, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Dando alguns saltos, né? Eu tenho aqui o parnasianismo e o simbolismo. É muito interessante a dupla que eles criam ali, que na verdade não é uma dupla, eles não são parceiros, são correntes completamente contraditórias. Mas para entender um é preciso entender o outro. O parnasianismo ele trabalhou muito com a elitização da arte. Para quem não lembra, o parnasianismo é a poesia de Olavo Bilac. Aquela ideia da arte pela arte, uma arte que discuta o próprio processo de arte e nada mais. É uma arte que não tem preocupação social, econômica. Então, o parnasianismo está muito mais preocupado com se exibir com a sua poesia, comparar a poesia com um templo grego de tão bonito e tão maravilhoso, enquanto o simbolismo está mais preocupado em trabalhar com denúncias, em realizar os seus desejos não compreendidos ou não garantidos em vida, em uma vida de transcendentalismo, de sair desse plano e ir para outro, de ultrapassar barreiras. Por isso que eu falo que para entender um é preciso entender o outro. Parnasianismo é materialista. Parnasianismo quer esta caneta, parnasianismo terá esta caneta. E parnasianismo descrever esta caneta de uma forma difícil de entender porque precisa elitizar e se aproximar aos templos gregos. O simbolismo quer esta caneta, mas o simbolismo não vai adquirir esta caneta por uma questão econômica. Então o simbolista escreve sobre sonhos que ele tem tendo a caneta, na ideia de transcender. Então você pode às vezes usar esse combo juntinho. Tá? E aí nós vamos para a tríade modernista, que de todas é a que mais aparece no vestibular, principalmente a segunda fase, e é uma muito completa para você usar na redação. A primeira fase ela é um pouco mais contundente, um pouco mais agressiva, né? Ela trabalha muito com a temática do processo de industrialização. Então, do modernismo de primeira fase, a gente pode discutir a questão da industrialização, a gente pode discutir o problema ambiental, a gente pode discutir a inserção da mulher no mercado de trabalho, a exploração trabalhista que vai vir mais adiante. A primeira fase, ela vai nos dar ali um grande reservatório de informações e de possibilidades de vínculos da época com temas que podem vir agora. A segunda fase ela já é mais calmaria, como se fosse a fase mais calma, menos adolescente da primeira. E na segunda fase a gente tem uma coisa muito importante que é o regionalismo. Na segunda fase a gente vai ter basicamente 10 escritores, cada um escrevendo sobre sua região de origem e eles farão denúncias sociais. Então eles vão denunciar a seca, vão denunciar a fome, vão denunciar o descaso estatal, vão denunciar a invisibilidade social, vão trazer à tona a marginalização. Eles de fato vão mapear o Brasil e vão mapear as marginalizações, as fragilidades brasileiras.
E por fim, a última fase, que é a geração de 45, eu amo utilizar livros dessa fase, porque a gente trabalha com o balanço diante da modernização, o que teve de bom e o que teve de ruim. Tanto é que a geração de 45 às vezes é considerada até pós-modernista, justamente porque ela já não parece mais se encaixar tão bem no que seria o modernismo. Principalmente pelo fato da geração de 45 fazer o questionamento da existência. Então eu posso usar para temas da seca, que geraram falta de conhecimento da existência, porque existe sim uma continuação, uma coisa não encerra a outra. Ou seja, até aqui eu te falei de basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos literários que você com certeza já ouviu falar, que você com certeza já estudou, querendo ou não é uma revisão de literatura e querendo ou não é fazer um bom uso daquilo que você já aprendeu na redação. Então, quer uma coisa mais bacana do que isso? Agora eu vou te mostrar alguns livros, lembrando que esses não são os únicos, essas não são as únicas opções, mas é mais para você começar a ter links legais para fazer na redação. De repente, um livro que você já leu, é verdade, posso usar sim. E a gente começa pela obra O Alienista, do Machado de Assis. Por que essa obra é interessante? Porque ela é uma obra que discute do começo ao fim a questão da saúde mental. Então, qualquer que seja o tema e que envolva a ideia da saúde mental, você pode usar O Alienista, porque aqui a gente tem uma caricatura desse doutor Simão Bacamarte, que vai internar todo mundo, achando que todo mundo é louco. Eles vão trazer a questão da ciência sendo questionada, que o Machado vai trazer um personagem extremamente científico e pessoas extremamente pé no chão, no sentido não acreditamos na ciência, acreditamos em outra coisa. Vai ver já desde essa época esse conflito e vai destacar muito essa sociedade baseada em padrões, tipo assim, não posso ir para o hospício, afinal de contas, o que pensarão de mim? Então é uma sociedade padronizada, é uma sociedade com comportamento moldado, é uma sociedade que desvaloriza a ciência, é uma sociedade que tem como tema forte a problemática de saúde mental, então com certeza dá para usar em algum tema. Mas se tem um bem completo, é o Cortiço. O Cortiço é uma obra que tem muitos assuntos passando por ela. Então no Cortiço a gente tem a temática do assédio sexual, a gente tem a temática da falta de saneamento básico, já muito escancarada, o alcoolismo, temos a questão das analogias dos grupos marginalizados, temos os problemas sanitários das crianças não terem banheiros. Então tudo aqui orna para temas sociais, para temas de marginalização, para temas de exploração, trabalho análogo à escravidão que acontece aqui no Cortiço. Ou seja, são muitas temáticas e muitas possibilidades. A questão é como que eu cito isso na minha redação. Você pode colocar já na primeira linha o livro, o Cortiço, de Aloysio Azevedo, retrata a história de moradores. Nessa história aí você puxa a personagem que você quer, você puxa a história que você quer para conseguir dar o tom desse tema. E aí você traz as teses. É muito legal usar o livro porque ele te dá várias possibilidades. O único livro não tem um único tema, um único livro não se encerra numa única história. Então a literatura na redação ela é ótima porque ela te dá múltiplas possibilidades. Por exemplo, um único livro pode trazer 4, 5 temas. Então essa que é a beleza da literatura, é a pluralidade dela, a questão interpretativa dela que é muito importante. Indo adiante, eu coloquei aqui para você um livro chamado O Ateneu, do Raul Pompeia, que é um livro do realismo / naturalismo, ele vai misturar bastantes características. Aqui, o Cortiço é um livro naturalista e o Alienista é um livro realista. Então a gente está na pegada realismo-naturalismo por enquanto. O Ateneu ele vai falar sobre a dificuldade de acesso à educação, tanto é que o garoto Sérgio, que é o protagonista, ele não tem dinheiro para pagar aquela escola, o internato, é o sonho dele, o pai dele consegue dinheiro para uma parte, consegue uma bolsa para outra. Tá? Então, a gente tem essa denúncia da dificuldade de acessar a educação que existe já desde essa época do naturalismo. A questão do bullying, a gente não usava essa expressão, né, na época, mas o garoto Sérgio já sofre bullying, já sofre perseguição, já sofre humilhação. Aqui é um livro que faz uma analogia à aristocracia e que faz esse abandono dessa aristocracia, e é o primeiro livro da literatura brasileira a trazer e explorar um pouquinho mais assertivamente a questão da relação homoafetiva, tá? Então a gente vai ter aí essa relação homoafetiva aparecendo sutilmente a partir do desejo por alguém. Não há ainda essa ideia da questão do ato explícito, né? A gente vai ter esse carinho, esse desejo, esse apego. E aí a gente sai totalmente do realismo e do naturalismo e vem para uma obra que é da geração de 45.
E o que eu te falei sobre a geração de 45? Eu te falei que é uma geração que faz denúncia social, eu te falei que é uma geração que faz um balanço psicológico do valor da vida, é uma geração que está mais preocupada com o mundo interno e não com o mundo externo, e é uma geração da depressão, do isolamento, da marginalização. O que Morte e Vida Severina está fazendo aqui? Para começar, Morte e Vida Severina é uma obra que é uma peça de teatro que foi encomendada para o Natal. Então, Morte e Vida Severina tem um subtítulo, Alto de Natal Pernambucano. E o que é o Alto de Natal? O Alto de Natal é uma peça teatral de curta duração, com um ensinamento religioso. E quando a gente fala de Natal, a gente fala de renascimento. Em Morte e Vida Severina, nós temos um indivíduo que sai da quase morte e caminha em direção à vida, só que ambas são severinas, severas, difíceis. O personagem chama-se Severino e o Severino vai emigrando e caminhando em busca de quê? De água e de novas oportunidades. Ao chegar na cidade, ele descobre que lá havia também problemas, o salário não era pago, quando era pago vinha menos, havia muita miséria e muito desespero. Eis que ele anda pela cidade e um dado dia decide se jogar, porque ele vê que não tem mais esperança, que simplesmente ele se mudou, ele caminhou, ele foi em busca, ele teimou e agora ele descobre que a vida de fato não tem mais sentido, simplesmente porque ele chegou num lugar que supostamente não teria problema e está cheio de problema. Quais são as temáticas que esse livro discute? A temática da seca, aparece muito o cenário da seca. A temática do abandono estatal, porque é uma invisibilidade, uma falta de acesso, uma falta de proteção. A fome, que vai aparecer constantemente no personagem. A depressão, porque no final da jornada ele fala, nossa, isso aqui não adiantou de nada. Tô aqui e não serviu para nada essa caminhada toda. E uma falta de identidade também, que aparece muito forte para um Severino que já não sabe mais quem é em meio à seca, à solidão, ao abandono estatal. Mais do que isso, tem um outro livro que daí já não é de geração de 45, ele é da segunda fase do modernismo brasileiro, que vai de 1930 a 1945, que é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Jorge Amado tem diversas obras muito interessantes para serem utilizadas, só que o Capitães da Areia tem muitos temas. E eu quero já te dar essa dica importante. Tente pegar livros que tenham mais de um tema, já te falei isso nessa aula. Tenta escolher obra que tenha uma pluralidade de possibilidades de temas para serem explorados, porque isso vai facilitar, porque ao invés de você saber 300 obras, você sabe 5, você sabe 10. Isso gera uma maleabilidade na discussão do assunto, isso facilita a vida. Tá? Então, por exemplo, Capitães da Areia, que talvez muitos de vocês já tenham lido, inclusive, é uma obra que trabalha, por exemplo, com a temática da fome. São aproximadamente 100 garotos fazendo parte de um grupo chamado Capitães da Areia e eles mesmos têm que se virar, eles têm que conseguir comida, eles têm que conseguir sustento, eles têm que conseguir moradia. Eles não têm moradia e então eles vão acabar morando num trapiche na beira do mar. E é lá que eles vão tentar se proteger de tudo e de todos, da chuva, da fome, do abandono, da miséria. Então é um livro que vai trabalhar com a questão das pessoas em situação de rua, vai discutir a problemática do analfabetismo, porque a gente vai ter, vamos supor, dos 100 meninos a gente tem só um que sabe ler. Então é o retrato do analfabetismo, é o retrato da marginalização educacional. Teremos muito forte intolerância racial por parte dos jornais que vão julgar a atitude desses garotos e também a falta de acesso à saúde, porque vai haver uma série de problemas de saúde e esses garotos eles vão fazer a denúncia de que para alguns a saúde funciona e para outros não. É um livro muito crítico, a gente está falando de Jorge Amado, então ele não vai deixar passar nada, ele realmente vem para criticar, ele vem para analisar, ele vem para denunciar. Ele vai falar sobre manipulação de imprensa, então é isso que eu tô te falando. Olha as possibilidades de um único livro. Olha até onde um único livro pode ir. Agora, mantendo a linha modernismo, eu quero te falar do livro Quarto de Despejo. Foi um livro muito lido no país, porque ele foi leitura obrigatória de diversos vestibulares e em meio a esse livro a gente percebe de novo muitas temáticas, e não é só a temática do livro. Quero que vocês entendam também que o modernismo ele é fortemente marcado por essas temáticas, a temática da fome, do abandono, da marginalização, da invisibilidade. O modernismo, ele queria olhar para a sociedade. O modernismo, ele queria de fato apresentar o Brasil para os brasileiros, tendo falhas e tendo qualidades também.
tá? No quarto de despejo, a gente tem uma coisa muito interessante, que é uma história em forma de diário, escrita por Carolina Maria de Jesus, contando sua própria história, sua própria experiência, sua própria vivência. Então ela vai falar sobre a fome, ela vai personificar a fome, ela vai falar que a fome é amarela, quando ela já está se sentindo muito fraca, essa fome amarela aparece. Ela vai falar muito sobre o analfabetismo, porque na verdade o livro vem de uma semi-analfabeta, ela não sabe escrever direito, ela gosta de ler, mas não sabe escrever, tanto é que várias palavras do livro aparecem com desvios gramaticais. Ela vai fazer uma denúncia da intolerância racial que é muito forte no livro, ela vai ser uma vítima muito constante dessa intolerância, vai criticar a falta de saneamento básico, ela fala que o cheiro da favela, o cheiro podre da favela mescla com os cheiros de excrementos, então é uma denúncia da falta de tratamento de rede de esgoto, da falta de distribuição de água. Ela vai falar sobre uma vizinha que é alcoólatra, ela vai falar sobre a maternidade solo. Gente, é sério, esse livro, ele tem muito tema. Se você não leu, leia se tiver oportunidade. Ou pelo menos folheie, pelo menos veja um resumo, mas tenha conhecimento dessa história que é fantástica, uma leitura maravilhosa e mais do que isso, ele é plural. Todo o tema de vestibular, de Enem principalmente, ele vem com fragilidade social. Então é um livro que, querendo ou não, dá pra usar em muita temática e dá pra usar em quase tudo. E eu também coloquei aqui pra você o Vidas Secas, de Graciliano Ramos, embora ele já seja um dos livros mais clichês utilizados nas redações, embora ele seja um dos livros mais clichês, principalmente no Enem, mas ele, de fato, eu não posso negar, ele tem uma temática maravilhosa e ele também é da segunda fase do modernismo. Então a gente sai ali do realismo e chega nesse combo modernismo, que são os dois períodos mais interessantes para a gente usar na redação. Em Vidas Secas a gente tem a animalização das personagens, a gente tem a seca, a gente tem o abandono estatal, a gente tem a denúncia do analfabetismo, a gente tem a ideia da invisibilidade desses indivíduos em meio à seca, essa falta de identidade dos filhos não terem nome, é o filho mais novo, o filho mais velho. E é muito forte nesse livro o abandono estatal. É muito forte nesse livro a miséria degradante. Eu costumo dizer que ele se aproxima muito daquele quadro do Cândido Portinari, Os Retirantes, que é como se fosse aquela cena. Eu enxergo muito quando eu leio esse livro. Ele também é muito forte porque ele tem diversas temáticas, ele também cabe em muitos temas de fragilidade social, mas como eu te disse, ele já é um pouquinho mais gasto, porque muita gente usa essa obra no vestibular e principalmente na redação do Enem. Mas, olha quanta obra eu te falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obras, mais 7 períodos literários. Ou seja, você pode sair daqui já fazendo um monte de redação sobre diversos temas. Tudo isso para que você perceba a possibilidade que existe na sua mão, para que você perceba quantas coisas podem ser utilizadas na redação, a versatilidade disso tudo e mais. Para quem não sabe como usar a obra, que tema eu puxo, como eu explico e assim por diante, para que você consiga fazer essas linhas de raciocínio, essas reflexões e essas comprovações dos seus argumentos na redação e garantir o 200 aí nessa competência. Então, abra a sua mente. Olhe para a sua bagagem cultural, valorize a sua trajetória e valorize a sua bagagem cultural, porque ela tem valor sim e ela com certeza vai te ajudar a fazer uma baita de uma redação. E se você quiser conhecer mais, ter mais ideias, ter mais aulas de redação, aula de repertório, aula de estrutura e arrasar na redação do Enem, primeiro, se inscreve aqui no nosso canal e não deixe de entrar e assinar a plataforma do Professor Ferreto. Um grande beijo. Tchau, tchau.